Bom dia, meu querido aluno do segundo período do curso de Processos Gerenciais. Hoje vamos falar sobre a questão da comunicação não verbal. Preste atenção na sua plateia. Tem um livro bem interessante, não é novo, que fala assim o seguinte: o corpo fala. Comunicação não é só o que eu estou falando, comunicação é o que eu estou expressando através das minhas expressões faciais, daquilo que eu falo e da minha expressão corporal. Às vezes, quando a gente vai para uma sala de aula, a gente vê o aluno dormindo, cumprimentando todo mundo com sono, e a gente se pergunta: por que será que esse aluno está com sono? Será que ele não dormiu à noite? Ou será que sua aula, sua apresentação tá chata pra caramba? Já se perguntou isso? Quantas vezes você já dormiu em sala de aula? Quantas vezes eu já dormi em sala de aula? Tentando assistir a aula do professor. Eu lembro uma vez que eu estava num curso de pré-vestibular, faz tempo pra caramba. E tinha um professor de história, o bicho sabia muito, mas muito mesmo. Mas o problema é que a didática dele era uma didática que eu queria até contratar ele para dar aula para mim à noite, lá pelas 8h30, 9 horas, que eu ia dormir feito um bebezinho. E eu sabia que eu dormia quando eu ficava com a caneta na mão. Eu sabia que eu tinha dormido quando eu encontrava a caneta no chão, que eu apagava literalmente. E ele olhava com uma raiva para mim. Mas infelizmente é assim. Talvez o maior problema é que o orador, às vezes, ele não para observar a sua plateia, a comunicação que ela está dando para você. Está enfadonho, está chato. Já falei em outras aulas que às vezes a gente vai para alguma apresentação e às vezes o orador, o conferencista, o cara que está num fórum, está na aula, está numa apresentação, está numa palestra, e o cara vai fazer a sua apresentação sentado. Qual o estímulo, qual a motivação que você que está sentado na plateia vai ter se o cara vai falar de um tema assim extremamente técnico, que em algum momento se torna enfadonho, chato, e o cara lá com o microfone falando. Aí depois pergunta por que as pessoas estão se encolhendo na cadeira ou se esticando nela, e alguns até dormindo. E é importante, na hora que a gente faz a nossa apresentação, a gente observar isso, para a gente melhorar nossa entonação de voz, nossa expressão facial, nossa expressão corporal, para tentar acordar a nossa plateia. É simples. Comece a observar a sua plateia, que às vezes quando você está falando, tem gente que faz isso. Você falando, ele vem para trás. Vai lá para trás. Fica aqui. Aí às vezes cruza os braços. E muitas vezes ele fica até assim, para frente, observando aquilo que você está dizendo. Se ele se prostra para frente, tentando chegar mais próximo de você, aí você diz: mas ele tá tão distante, mas observa que ele veio para frente porque ele está interessado naquilo que você está dizendo. Se ele vem para trás, se ele fica no meio, para ele tá uma coisa assim meio diferente. Quando ele vem para trás, ele já perdeu parte do interesse ou está muito relaxado e muita vontade com sua apresentação. Às vezes tem aquele cara que cruza as pernas trincada, fechada. Ele tá assim, não tá muito feliz com a sua apresentação. Às vezes ele cruza a perna e deixa o pezinho em cima aqui do joelho e começa a balançar. Ele está impaciente. Então são coisas que são importantes a gente ver. Mas ali o cara está começando a dormir. Se você estiver andando pela plateia, chega perto dele, dá uma olhada no olho. Às vezes ele pode estar com o olho vermelho, que ele veio. Se for normalmente uma palestra no horário noturno, você pode notar que ele está com o olho vermelho, que ele está cansado, com sono. Não é porque tua apresentação está ruim, não. É porque ele está cansado. Mas olha, às vezes você vai até ele ver que não tem o olho fechado, não está cansado, mas o problema é que você não está sabendo expor de uma maneira atrativa o teu conteúdo. E isso se torna chato. Aí você vai fazer uma pergunta para a plateia, não sei o que você está falando um assunto e está lá o cara mesmo assim. Ele está fechado porque ele não está. Ele está achando que aquilo que você está dizendo não está convencendo ele. Pior você fez assim, ó. É porque ele não está sendo convencido e esse cara quer me enrolar. Então são sinais que são de extrema importância para a gente observar. O cara está aqui assim, com a mão no queixo e na boca. Ou seja, ele está refletindo, está pensando e não tem argumento para te contestar. Às vezes o cara está assim. É porque ele está pensativo naquilo que você está dizendo. Será? Ele tem dúvida, ele diz: caramba, será que é isso mesmo? Se ele ficar assim, tem gente que fica assim.
Ele tem dúvidas, mas não tem conhecimento suficiente para contestar você. Às vezes o cara pode ficar assim, pensando, fica na dúvida de fazer uma pergunta que às vezes você não está preparado para responder. Então é importante que você esteja extremamente preparado na hora que for fazer uma apresentação e você realmente conhecer o conteúdo, conhecer o assunto. E lembrando que quando você for para uma plateia, não vai servir só para observar a sua plateia na hora que você está fazendo a apresentação. Essa parte da oratória serve inclusive quando você for para qualquer outro lugar, para, sei lá, um cinema, você for para algum encontro, você começa a observar o outro, a olhar o outro, quais são os sinais que o corpo da outra pessoa lhe passa para você. Às vezes a gente perde uma oportunidade até de emprego porque a gente não observa o que está acontecendo no ambiente. É fácil quando você começa a aguçar um pouco mais essa percepção do ambiente e tenta fazer com que ela seja favorável a você. Você pode entrar na entrevista para emprego e começar a observar as pessoas, ver como é que elas se comportam, ver se elas estão inseguras, ver se elas estão seguras, ver se elas estão apresentando algum tipo de cacuete por conta do nervosismo. Isso vai favorecer você. E o principal é você observar o comportamento também de quem vai fazer essa entrevista. Porque você vai saber se você está agradando ou não, ou se outros potenciais candidatos também estão agradando ou não. E isso tem que contar a seu favor. Com o tempo, obviamente, com o processo de maturidade, você começa a evoluir, você começa a perceber, você começa a aguçar mais esse processo de comunicação seu. Mas é importante que você comece a dar o pontapé inicial agora. Você, quando for para os ambientes, comece a observar como as pessoas se comportam, seja em casa, seja na rua, seja no supermercado. Comece a observar, comece a aguçar sua percepção e veja como essas pessoas se comportam no ambiente onde elas estão. No mundo empresarial, mais ainda, porque é capaz, inclusive, de detectar se a pessoa está mentindo ou não. Saber se a pessoa está falando a verdade, de acordo com os sinais que ela dá, inclusive os sinais faciais, a maneira como o olho dele se comporta, se é para cima, se é para o lado. Isso tudo é importante e vão fazer o diferencial na sua vida profissional, ok? Vamos para a próxima aula.